Preste muita atenção em mim, porque agora eu vou te revelar um código espiritual e mental que separa os homens comuns dos verdadeiramente extraordinários. Aqui está a chave que faltava para destravar a sua prosperidade. Acreditar em um Criador transforma completamente a forma como você enxerga a vida, porque a partir do momento que você entende que não está aqui por acaso, você para de viver no automático. A mente que acredita que tudo é aleatório, que tudo é obra do acaso, vive confusa, ansiosa, insegura. Mas quando você acredita que há uma inteligência superior te guiando, te protegendo, te moldando, tudo muda. Você passa a viver com mais direção, mais força, mais propósito. Você não precisa ser mais forte. Você precisa ser mais conectado. Conectado com a única fonte que nunca falha, que nunca dorme, que nunca desiste de você. Quando você acorda todos os dias e coloca Deus em primeiro lugar, algo invisível, mas incrivelmente real, começa a se mover ao seu favor. É como se portas começassem a se destrancar antes mesmo de você bater. É como se a vida, aquela mesma vida que antes parecia cheia de lutas, começasse a fluir de um jeito que você nunca sentiu. Se você já se sentiu como se estivesse lutando contra a maré todos os dias, talvez seja porque você estivesse tentando liderar uma batalha que só pode ser vencida com fé. Colocar Deus em primeiro lugar é alinhar sua vida com o propósito do universo. E quando o seu propósito entra em alinhamento com o plano divino, o impossível perde a força e você ganha poder. Napoleon Hill dizia: um propósito definido, aliado a um desejo ardente, é o início de toda realização. Mas Hill também sabia, embora não dissesse com essas palavras, que o maior de todos os propósitos é aquele que nasce quando você coloca Deus no topo da sua hierarquia de valores. Não dinheiro, não reconhecimento, mas Deus. Quando Deus é o primeiro, você não vive mais no medo, você não negocia seus valores, você não mendiga oportunidades, você atrai, e o poder disso é imenso. Então, antes de começar esse vídeo revelador e poderoso, comente aqui embaixo uma frase que será tanto uma mensagem direta para os céus, quanto uma declaração profunda para o seu subconsciente. Comente: Deus em primeiro lugar, e o meu sonho vai se realizar. Escreva isso como quem assina um pacto com o céu, porque essa pode ser a força que está faltando. Essa é a chave. Quem planta fé, colhe milagres. Quem declara com convicção que começa a atrair com poder. E quem ousa escrever uma nova história, começa exatamente assim, com uma decisão. Preste muita atenção agora, porque o que vou te revelar pode mudar completamente a maneira como você vive, trabalha e sonha. A prosperidade verdadeira começa quando a sua mente se dobra diante de Deus. Não se trata de fraqueza, é o oposto. É a força suprema da humildade consciente. É o momento em que você reconhece que, por maior que seja a sua ambição, sua inteligência ou sua estratégia, sem conexão com o alto, tudo é limitado. Você quer prosperar? Então entenda isso de uma vez por todas. Deus não é um detalhe da sua vida. Deus é o centro. E quando você coloca isso em prática, e não apenas como discurso, algo misterioso começa a acontecer. Sua mente se limpa, sua visão se amplia, sua ansiedade enfraquece. É como se você passasse a operar numa frequência invisível, mas extremamente poderosa, onde as oportunidades começam a surgir com mais fluidez. As pessoas certas aparecem, e até os obstáculos começam a te ensinar em vez de te paralisar. Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo com menos recursos, conseguem construir uma vida abundante, feliz e respeitada? O segredo não está no dinheiro, nem no talento. Está na consciência espiritual alinhada com o propósito. Napoleon Hill falava muito sobre o poder do propósito definido, aquele que não muda com o vento, que não desiste na dor. Mas poucos sabem que Hill também dizia que o homem mais forte é aquele cuja mente está em paz com sua consciência. E só há verdadeira paz quando você sabe que está vivendo uma vida que agrada a Deus, não aos outros, nem ao seu ego. A partir do momento em que você decide colocar Deus em primeiro lugar, o seu propósito se purifica. Você deixa de correr atrás de coisas e começa a correr atrás de significado. Você passa a querer impactar, servir, transformar. E é aí que os resultados reais e duradouros aparecem. Você se torna um ímã de oportunidades justas. E aqui está algo que ninguém te disse, mas que os mais prósperos sabem. Quando sua mente serve a um propósito maior, o universo inteiro começa a conspirar a seu favor. E não se engane, as pessoas bem-sucedidas de verdade, aquelas que prosperam com paz, carregam uma fé inabalável em algo maior. Elas sabem que há uma força espiritual envolvida em cada conquista.
elas oram, elas meditam, elas alinham suas ações com um código moral. E é por isso que elas não quebram tão fácil, porque elas não dependem só da força física. Elas são guiadas, elas têm convicção, elas vivem com senso de missão. E aqui está o ponto mais importante. Quando você acredita em Deus, você entende que sua vida tem um propósito específico. Você não está aqui só para pagar contas, agradar os outros ou seguir a manada. Você está aqui para cumprir algo que só você pode cumprir. E isso muda completamente o seu comportamento. Você começa a se importar com o que faz no seu tempo livre, com as palavras que fala, com os pensamentos que alimenta. Você começa a escolher melhor suas amizades, seus projetos, suas atitudes. E essa mudança de postura ativa uma energia dentro de você que o mundo sente. As pessoas passam a te respeitar mais. As oportunidades te percebem. Você começa a ser notado, porque você carrega uma luz que vem de dentro. E como aplicar isso na prática? Comece os seus dias falando com Deus, agradeça, peça direção, entregue suas intenções, escreva seus objetivos como se estivesse escrevendo uma carta para o céu. E principalmente, haja como alguém que já crê. Não duvide, não reclame, não murmure. Mude a vibração da sua fala. Diga, eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Ele está me guiando. Eu sei que algo grande está chegando. Repita isso até se tornar parte do seu DNA mental. E você vai perceber que sua coragem vai aumentar, sua disciplina vai melhorar, seu foco vai afiar. E tudo isso simplesmente porque você parou de andar sozinho e começou a andar com o Criador. Se você quer prosperar de verdade, não basta acreditar, você precisa agir, porque fé sem obras é fé morta. Deus já fez a parte dele. Ele te deu vida, inteligência, liberdade, consciência. Agora é com você. A fé que transforma não é aquela que fica parada, esperando tudo cair do céu. É a fé que acorda cedo, que estuda, que trabalha, que insiste, que levanta depois de cada tombo. É a fé que constrói. É a fé que coloca o pé mesmo quando não vê o chão. É a fé que age mesmo com medo. Se você diz que acredita em Deus, então prove isso com suas atitudes. Prove com sua disciplina. Prove com a maneira que você cuida do seu tempo. Prove com o respeito que você tem pelos seus dons. Deus não desperdiça oportunidades com quem desperdiça os dias. Por isso, se você quer começar a prosperar, aqui vão algumas decisões práticas. Primeiro, acorde com propósito. Não fique girando no celular. Acorde e fale com Deus. Agradeça, entregue seu dia, peça foco, direção e sabedoria. Segundo, escreva seus objetivos. Coloque no papel aquilo que você quer construir com clareza, como se estivesse pedindo algo que será entregue. Terceiro, discipline seus hábitos. A prosperidade não vem do que você faz de vez em quando. Ela vem do que você repete todos os dias. Crie uma rotina com horários definidos. Evite distrações. Corte o excesso. Quarto, ande com pessoas que também estão buscando crescer. Gente que tem fé, que te puxa para cima, que te lembra do seu valor. Quinto, alimente a mente com fé e visão. Leia livros, ouça mensagens, assista conteúdos que te lembrem que você foi feito para algo grande. E por último, e talvez mais importante, se mova mesmo sem ver tudo pronto. Porque a prosperidade vem quando a ação se alinha com a fé. Quando você começa a plantar mesmo sem ainda ver os frutos. Deus age quando você age. Ele opera quando você se move. E a grande verdade é que Ele já colocou tudo dentro de você. Dons, talentos, inteligência, capacidade. Ele te colocou aqui neste tempo, neste mundo, com esse corpo, com essa missão. O que falta não é permissão divina. O que falta é atitude humana. Então hoje é o dia. Hoje é o momento de você declarar: a minha fé vai ser visível nas minhas ações. Eu vou honrar a vida que Deus me deu e vou prosperar com propósito, disciplina e obediência. Talvez você já esteja agindo. Talvez você esteja fazendo tudo certo, acordando cedo, trabalhando duro, buscando conhecimento, orando. Mas mesmo assim, parece que algo trava, algo segura, algo não anda. E sabe o que pode estar acontecendo? Um bloqueio invisível, uma crença que foi plantada lá atrás e que você nem percebe. Algo que diz: eu não sou digno, eu não mereço tanto, isso não é para mim. E isso, mesmo em silêncio, paralisa. Porque enquanto você estiver tentando crescer por fora, mas se sentindo pequeno por dentro, nada se sustenta. Por isso escute com atenção. Você foi criado à imagem de Deus. Você é herdeiro das promessas. Você não está aqui para mendigar bênçãos. Você está aqui para manifestar o céu na terra.
E o primeiro passo para isso é assumir a sua identidade espiritual. Você é filho, você é escolhido, você é capacitado, você é amado. E isso te dá autoridade para prosperar. Prosperar não é arrogância, é obediência. Porque quando você prospera, você abençoa mais pessoas, você serve com mais excelência, você expande o bem. Mas para isso, você precisa quebrar o ciclo de autossabotagem. Precisa parar de pensar pequeno, de se diminuir, de aceitar menos do que foi prometido. Deus não se agrada da falsa humildade que recusa crescer. Ele se agrada do coração quebrantado, sim, mas que sonha alto, que trabalha firme, que deseja impactar vidas. E aqui está um exercício prático. Todos os dias, declare com a boca aquilo que você quer viver, porque palavras têm poder criativo. Diga: eu sou digno de prosperar com propósito. Eu aceito a missão que Deus colocou em minhas mãos. Eu estou crescendo com sabedoria e equilíbrio. Quanto mais você afirmar, mais sua mente vai se moldando à sua nova identidade. E quando a mente muda, os comportamentos mudam. E quando os comportamentos mudam, os resultados vêm. A prosperidade começa dentro e ela se manifesta fora. Mas tudo começa quando você decide que não vai mais duvidar do que Deus já disse que é seu. A dúvida é o maior ladrão de bênçãos. E a fé firme, confiante, ousada, é o canal direto entre o céu e a realização. Então declare hoje: eu sou filho do Criador e eu fui chamado para viver algo grande. A verdade é que qualquer um consegue ter fé quando tudo está indo bem. Qualquer um consegue agradecer quando a porta se abre, quando a resposta vem, quando o milagre acontece. Mas o verdadeiro poder está em permanecer quando nada está acontecendo. É fácil orar quando se sente a presença. Difícil é orar no silêncio. E é aí que os verdadeiros vencedores espirituais são moldados. Preste atenção. Os maiores milagres da sua vida não vão acontecer quando você estiver no topo. Eles vão acontecer quando você estiver no vale. E mesmo assim, decidir confiar. Decidir continuar. Decidir plantar. Porque Deus não testa a sua fé no conforto. Ele prova a sua fé no deserto. E se você suportar esse processo com a atitude certa, você se torna imparável. É aqui que muitos desistem. Porque não entendem que o silêncio de Deus não é ausência. É preparação. Não é rejeição. É lapidação. Você está sendo treinado. Está sendo refinado. Está sendo purificado. Porque para viver o impossível, primeiro é preciso ser moldado para sustentá-lo. Não adianta chegar ao topo com uma mente fraca, com um espírito distraído, com um coração orgulhoso. Deus não quer te dar algo que vai te afastar dele. Ele quer te preparar para que quando a bênção vier, ela te aproxime ainda mais. Então, o que fazer nos dias difíceis? Primeiro, não pare. Continue orando. Continue agindo. Continue declarando. Segundo, reveja suas palavras. Cuidado com o que você fala nos momentos de dor. Palavras negativas podem destruir tudo que você construiu com fé. Terceiro, fortaleça sua identidade. Lembre-se de quem você é. Lembre-se do Deus que te chamou. Lembre-se das promessas. Você não veio até aqui para parar. Quarto, use a dor como combustível. Diga para si mesmo: se eu estou passando por isso, é porque algo grande está sendo gerado. E por último, celebre o invisível. Haja como quem já venceu. Comemore antes da resposta. Ande como quem carrega uma vitória no peito. Essa mentalidade move céus. E os céus se movem por quem não desiste. Porque Deus honra os fiéis, Ele levanta os perseverantes e Ele coloca em lugares altos aqueles que foram forjados no secreto. Chegou a hora de quebrar mais uma crença que trava a vida de muita gente. A de que dinheiro é algo sujo, carnal, ou que pessoas espirituais devem viver em escassez. Isso é mentira. Isso é uma distorção, porque a verdadeira prosperidade não afasta de Deus, ela aproxima. Quando a mente é saudável, o coração é limpo e o propósito é claro, o dinheiro vira ferramenta. E toda ferramenta nas mãos de quem tem missão vira multiplicação. Então escute isso, você não precisa ter vergonha de querer prosperar, você não precisa se sentir culpado por sonhar com uma vida rica, leve, abundante. O que você precisa é entender o propósito por trás disso. Deus não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para governar, Ele te chamou para influenciar, Ele te chamou para servir com excelência. E para isso sim, recursos são necessários. Mas o problema não é o recurso, é a intenção por trás dele. Por isso, antes de pedir riqueza, peça sabedoria. Antes de buscar abundância, busque direção.
Porque quando você está alinhado espiritualmente, o dinheiro que vem até você é abençoado. Ele não te domina, ele não te corrompe, ele não te distrai, ele serve à sua missão. E aqui está um segredo poderoso. Quanto mais você se torna um canal limpo, mais Deus pode confiar em você. Deus não derrama em copo sujo, ele derrama em coração disponível. Então, se você quer destravar o fluxo da abundância, comece sendo fiel no pouco. Seja excelente com o que você tem agora. Organize sua casa. Honre o seu trabalho atual. Seja generoso mesmo com pouco. Multiplique o que está nas suas mãos. Porque quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. E o muito, nas mãos de quem tem consciência espiritual, vira ponte, vira projeto, vira bênção para multidões. Então pare de fugir da prosperidade. Abrace-a como parte do seu chamado. Declare isso agora. Eu sou um canal limpo para a prosperidade de Deus fluir. O dinheiro que chega a mim cumpre propósito. Ele não me domina, ele me impulsiona. E repita isso todos os dias, até que sua mente aceite, sua alma incorpore e sua realidade manifeste. Se você quer viver uma transformação real e contínua, precisa entender que prosperidade não é um evento, é uma rotina. Milagre não é sorte, é preparação. Crescimento não acontece por acidente. Ele é cultivado todos os dias nos bastidores da vida, onde ninguém vê. Por isso, sua rotina precisa ser tratada como um ritual, um momento de alinhamento, de força, de ativação espiritual. E a verdade é simples. O que você repete, você se torna. Por isso, comece o seu dia com presença. Acorde com intenção. Antes de pegar o celular, antes de olhar notificações, feche os olhos, respire fundo e fale com Deus. Fale como quem confia. Fale como quem está conversando com o Criador do Universo. Agradeça. Declare o que você quer viver. Ative sua visão. Depois alimente sua mente com conteúdo de valor. Leia Provérbios. Ouça uma mensagem inspiradora. Escreva seus objetivos com fé. Alimente o espírito antes de alimentar o corpo. Depois disso, mova o corpo. Caminhe, alongue, faça algo que desperte a energia. E ao longo do dia mantenha pequenas pausas de conexão. Pode ser uma oração de 30 segundos, um versículo que você relembra, uma frase que você carrega. Isso mantém sua frequência elevada. E à noite, ao invés de dormir carregado de ansiedade, encerre o dia com gratidão. Faça um fechamento com Deus. Revise o que aprendeu. Honre o dia que passou. E durma com paz, porque a paz é o travesseiro dos que estão alinhados. E sabe o que tudo isso faz? Constrói uma mente blindada, uma fé inabalável, uma energia que contagia. E o mais poderoso, abre espaço para Deus agir. Quando você faz do seu dia um altar, a presença dele se manifesta em tudo, no seu olhar, nas suas decisões, nas suas palavras. E é isso que te separa. Não é o talento, é a rotina sagrada. Os grandes homens de Deus tinham rituais. Daniel orava 3 vezes ao dia. Davi meditava de manhã, tarde e noite. Jesus se retirava para lugares solitários. Todos tinham disciplina espiritual. E é por isso que foram grandes. Porque grandeza começa na repetição daquilo que ninguém vê. Então transforme seus dias em declarações silenciosas de fé. Honre cada minuto. E você vai perceber que o céu responde a quem leva a vida com reverência. Agora que você chegou até aqui, algo já começou a se mover dentro de você. Porque quando a verdade é dita com intensidade, ela não entra apenas pelos ouvidos. Ela desce para o coração e ecoa na alma. E talvez você esteja sentindo isso agora. Um calor, um despertar, uma lembrança de quem você sempre foi, mas que por algum motivo tinha se esquecido. Essa é a voz do seu propósito voltando a falar. E eu quero que você escute com atenção. Coloque Deus em primeiro lugar. E o impossível vai se realizar na sua vida. Não é mágica, é princípio. Não é coincidência, é alinhamento. Quando você honra o Criador, Ele honra você. Quando você busca o reino em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Paz, direção, prosperidade, energia, disciplina, clareza. E quando tudo isso se junta, você se torna imparável. Mas agora vem a parte mais importante. Não deixe esse vídeo ser só mais um momento bonito.
Transforme ele num divisor de águas. Comece hoje. Decida agora. Mude o seu ambiente. Proteja sua fé. Reescreva seus hábitos. Ative sua missão. E se você sentiu que essa palavra te fortaleceu, curta esse vídeo. Isso mostra ao YouTube que esse conteúdo precisa alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar direção espiritual, motivação profunda e estratégias reais para viver seu propósito com excelência. Ative o sininho para não perder nenhuma nova mensagem como essa. Estamos construindo uma comunidade de pessoas que escolheram viver com fé, com foco e com força. E se você chegou até o final, escreva nos comentários agora. Eu coloco Deus em primeiro lugar e eu vou viver o impossível. Essa será sua declaração pública de fé, sua mensagem para os céus e o seu compromisso com a sua nova versão. Que Deus te abençoe, que Ele te direcione, que Ele te fortaleça e que Ele multiplique tudo aquilo que está nas suas mãos. Vá com coragem, vá com propósito e nunca se esqueça, quem anda com Deus nunca anda sozinho.